amanhecer é como o outro, assim como cada dia é diferente do outro na vida de Dona Cacilda e da pequena Marcela. Por mais rotineiro que seja o dia a dia na casa delas, cada segundo que as duas passam juntas é uma bênção de Deus. Uma bênção que já completou 1 ano, 1 mês e 19 dias. O mais importante é a fé. E sempre entregando nas mãos de Deus, né? Que Deus que sempre faça a vontade dele. E ele está fazendo. Foi 1 ano em que as duas aprenderam muito, principalmente o valor da vida, que desde o momento em que Dona Cacilda soube que sua filhinha nasceria com problemas, lutou contra o que muitos queriam, o aborto. E nesta luta, vencida pelo amor de mãe, sentiu-se o dedo de Deus. De fato, eu vejo isso como, sabe, não como um erro da medicina. Porque alguns, a medicina errou. Eu acho que ali é uma intervenção de Deus, sabe? Eu vejo como um dedo de Deus. Eu vejo assim na linha de um milagre. De fato, a medicina é falível. É falível. Quantos casos de erros médicos nós temos? Quantas vezes o médico diz assim, olha, o caso é grave, aguenta no máximo 1 mês. A pessoa sobrevive 2 anos, 5 anos, não é? Então, a medicina é falível, é coisa humana. Deus, que sempre esteve à frente de tudo na casa da família Ferreira, e estas fotos mostram que na festa de 1 ano da pequena Marcela, o maior presente que ela ganhou foi a presença do Santíssimo em sua casa. Nossa, foi de muita alegria. Foi assim um encontro, né? O encontro da Marcela com o Santíssimo, né? Mas foi muito bonito. Foi muito emocionante esse dia. 1 ano e quase 2 meses depois, a Marcela está aqui, saudável e crescendo. E hoje ela tem o peso e o tamanho de qualquer criança na mesma idade dela. Só na semana passada que ela teve um grande susto e deu um grande susto para seus pais. Na hora de tomar a vacina, foram aplicadas 3 de uma única vez. E ela teve uma reação e acabou indo parar no hospital. Um erro que, segundo a pediatra que cuida da Marcela desde o dia que nasceu, poderia ter sido evitado, se não fosse a vontade das enfermeiras em atendê-la antes de outras crianças. Ela confirma que a garotinha já superou todas as expectativas e agora, depois de mais de 1 ano diante da doença, ela mesma diz que o caso é diferente. Teoricamente, uma pessoa que possuiria só o tronco cerebral não apresentaria esse tipo de reação. Ela não pode ser comparada com, por exemplo, com uma criança em morte cerebral, que você não tem já sentimento nenhum. Marcela não vive em estado vegetativo. Agora, como ela processa isso, realmente é um mistério, assim. A medicina tenta explicar o caso de Marcela. Segundo este neurocirurgião infantil, a menina possui o tronco cerebral, que se torna responsável por todos os sentimentos, como o tato, o olfato e os movimentos dos membros. Por outro lado, Marcela não desenvolveria o lado intelectual, devido à falta de córtex cerebral. Então, ela tem essas estruturas medianas do cérebro, que faz com que ela respire, com que ela engula, mas ela falta o restante da massa encefálica dela. O que explicaria seria o fato de que houve uma entrega nas mãos de Deus e o sim para a geração da vida da Marcela por Dona Cacilda, dizendo não ao aborto. Um sim que, segundo o jurista Ives Gandra Martins, poderia ter sido dado por tantas outras mães que tiraram seus filhos de seus ventres. E a má formação do feto não justifica nunca a sua eliminação. Porque se a má formação do feto justificasse a sua eliminação como ser humano, eu poderia também justificar a eliminação de todos aqueles que passaram a ser inconvenientes por força de um desastre, de uma guerra, e ficarem durante muito tempo com uma redução da sua capacidade mental. Então nós liquidaríamos eugenicamente todos que não fossem uma raça pura. A anencefalia é uma doença grave, assim como um estado de coma. A diferença é que um é um feto e o outro é adulto, mas ambos precisam ser cuidados e com muito carinho. Qualquer que seja o prognóstico, elas deverão ser acolhidas como uma pessoa humana que tem uma doença grave.
amor, dedicação, carinho, respeito pelo ser humano e, principalmente, valorização do dom mais precioso que Deus deu a cada um de nós, que é a vida. São sentimentos que moveram e movem tanto a dona Cacilda como a pequena Marcela, que juntas encontraram em Deus as forças para superarem todas as dificuldades e se tornarem exemplo de que a vida realmente começa na concepção e que deve ser levada até o fim. É um exemplo extraordinário. É um exemplo que faz com que todas aquelas que venham abortar ou já abortaram fiquem envergonhadas, porque na prática fizeram com o fruto do seu ventre, fizeram com os seus filhos, mataram os seus próprios filhos, enquanto esta dá uma demonstração de carinho, de amor, de dedicação, e demonstra como efetivamente o ser humano pode ser tratado com aquela dedicação que todo ser humano merece.